Existe um som que você não está ouvindo, mas que está destruindo sua vida agora. É o som de um vazamento, não de água nem de dinheiro, mas de algo infinitamente mais caro, potencial humano puro. Enquanto você me ouve, você está pagando uma taxa. Uma taxa que não é cobrada em notas de banco, mas em meses que desaparecem, em ideias que apodrecem e em uma fadiga crônica que o sono não consegue curar. Miyamoto Musashi, o samurai que nunca perdeu um duelo em mais de 60 combates mortais, entendeu que o maior inimigo não é o homem à sua frente com uma lâmina de aço, mas o comitê de vozes dentro da sua cabeça que o impede de desferir o primeiro golpe. Você acha que seu problema é a falta de foco ou a procrastinação? Você está errado. Seu problema é que você está acumulando planos como se a vida fosse eterna, enquanto a realidade está drenando sua energia através da indecisão. Musashi dominou o que 99% da população mundial jamais entenderá: a arte de transformar a paralisia mental em uma clareza tão afiada que, para as pessoas normais, você parecerá imprudente. Mas, na verdade, você será apenas o único homem na sala que está realmente se movendo. Fique comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar como aplicar o livro dos 5 anéis para matar o eu que hesita e dar lugar ao eu que executa. Antes de revelarmos o sistema que Musashi usou para vencer duelos em segundos, enquanto outros agonizavam por semanas, faça o seguinte: se você sente que está estagnado, inscreva-se agora, deixe seu like e comente: eu escolho o terreno. Isso sinaliza para o seu cérebro que o tempo de apenas observar acabou. O algoritmo entrega entretenimento para os distraídos, mas eu entrego estratégia para os poucos que estão prontos para agir. Conheça Gohan. Ele é o reflexo exato do que você está passando agora. Gohan tem um emprego de 9 às 5 que ele executa com competência, mas com um vazio absoluto no peito. Ele gasta 3 horas por dia em trens e ônibus, um tempo morto onde ele observa o reflexo do próprio rosto cansado no vidro sujo. Ele tem ideias, grandes ideias. Ele quer construir algo real, algo que não seja apenas ver números subindo na tela de outra pessoa. Mas é aqui que o sistema quebra. Toda vez que Gohan se senta para começar, seu cérebro se transforma em uma reunião de comitê interminável. E se falhar? E se as pessoas rirem? E se eu não for bom o suficiente? Ele decide que precisa de mais pesquisa. Ele assiste a mais 40 horas de tutoriais. Ele lê o 15º livro sobre como começar um negócio. Ele faz 3 planos de negócios impecáveis no papel, mas não inicia nenhum. O que Gohan não percebe, e o que você provavelmente ainda não aceitou, é que isso não é planejamento. Isso é medo fantasiado de produtividade. Musashi escreveu no Livro da Terra: a via da estratégia é a via da natureza. Olhe para um rio. O rio não planeja seu caminho contornando cada rocha em um mapa mental antes de fluir. Ele encontra o caminho através do movimento. Gohan está fazendo o oposto. Ele está tentando prever cada pedra antes mesmo de tocar na água. 6 meses se passam. O mesmo emprego, o mesmo trajeto, as mesmas ideias apodrecendo. A única coisa que mudou é que agora ele está convencido de que não é o tipo de pessoa que faz as coisas. O excesso de pensamento não está protegendo Gohan do fracasso. O excesso de pensamento é o fracasso. Cada dia que ele passa simulando cenários é um dia em que alguém menos preparado, menos inteligente e menos capaz está vencendo simplesmente porque se moveu. Essa é a taxa da paralisia. Ela é composta. Primeiro você perde o tempo, depois a confiança e, por fim, a crença de que você é capaz de qualquer ação. Mas a história de Gohan muda quando ele abre um texto escrito em uma caverna por um homem de 62 anos que já havia conquistado tudo. Uma única linha do Livro da Terra que destrói todo o seu framework mental. Uma frase que mostra que todas as perguntas que ele e você têm feito até agora são as perguntas erradas. O campo de batalha não é o que você faz, mas como você enxerga a distância entre você e o seu golpe. E é aqui que a inversão começa. Gohan encarou a página amarelada
e leu a frase que Musashi escreveu no Livro da Terra. Na estratégia, é importante ver as coisas distantes, como se estivessem próximas, e ter uma visão distanciada das coisas próximas. À primeira vista, parece um enigma poético, o tipo de frase que pessoas postam em redes sociais sem entender o peso tático por trás dela. Mas para Gohan, no silêncio daquela noite, o código finalmente foi decifrado. Ele percebeu que sua falha não era falta de coragem, mas uma falha de ótica. Ele estava sofrendo de uma miopia estratégica crônica. Pense no seu estado atual. As coisas próximas para você são o seu medo, a sua dúvida e aquela voz estridente que grita: e se você falhar, o que os outros vão pensar? Essas sensações são tão imediatas, tão viscerais, que ocupam todo o seu campo de visão. Elas estão bem na frente dos seus olhos, como uma mão tapando a luz do sol. Por outro lado, o seu objetivo, o negócio que você quer abrir, o corpo que quer construir, o livro que quer escrever, é a coisa distante. Você o trata como um endereço de férias, algo que você visitará um dia desses, quando o céu estiver limpo e as condições forem perfeitas. Você vive no seu medo como se fosse seu endereço residencial e visita seu objetivo como se fosse um turista. Musashi exige que você inverta essa lente agora. Pegue o seu medo e trate-o como se ele estivesse a 1 quilômetro de distância. Ele ainda está lá? Sim, mas a essa distância, ele não pode te tocar. Ele é apenas um ponto irrelevante na paisagem. Agora, pegue o seu objetivo, aquela visão de futuro que você vem adiando, e traga-a para tão perto que você possa sentir o cheiro, o peso e a textura. Torne o objetivo a sua realidade imediata e o medo um ruído de fundo distante. Se você não fizer essa inversão, você continuará sendo um escravo da proximidade do seu desconforto. Gohan olhou para sua lista de tarefas. 3 ideias de negócios, 2 projetos paralelos, 5 livros que queria escrever. Para sua mente antiga, todos pareciam igualmente urgentes e igualmente impossíveis. Ele estava tentando lutar em 5 campos de batalha ao mesmo tempo, e é por isso que ele estava perdendo em todos. Musashi, antes de cada um de seus 60 duelos, aplicava uma regra de ouro: escolha o terreno. Ele nunca lutava em um solo que não tivesse estudado primeiro. Ele chegava cedo, analisava a inclinação da terra, a posição do sol e os obstáculos ao redor. Ele bloqueava o terreno, decidia sua posição e só então desembainhava a lâmina. Gohan percebeu que sua paralisia vinha do excesso de opções. Ter muitas opções não é liberdade, é uma cela de prisão mental. Ele fez o que Musashi faria. Ele escolheu o terreno. Ele escreveu no papel um único projeto. Não o melhor, não o que tinha mais potencial de lucro, mas aquele que ele poderia começar hoje com o que tinha em mãos, nos próximos 60 minutos. O passo seguinte foi o golpe de misericórdia na indecisão. Ele deletou todas as outras notas, fechou todas as abas de pesquisa e cancelou os planos de backup. A paralisia de escolha morre no segundo em que não resta escolha a ser feita. Musashi não reduzia suas opções, ele as eliminava. Quando você tem um plano B, seu plano A já nasceu morto. Gohan comprometeu-se com 30 dias de foco absoluto. Sem trocas, sem desvios, sem novas pesquisas. Ele escolheu seu terreno e fincou os pés. No entanto, ele não sabia que assim que começasse a se mover, um inimigo ainda mais perigoso que a paralisia o estaria esperando na névoa, a dúvida do caminho. E para vencer isso, ele teria que entender a ciência brutal do movimento. Gohan estava no segundo dia de seu novo projeto. O entusiasmo inicial, aquela dopamina barata da decisão, havia evaporado. Em seu lugar, as velhas vozes voltaram com força total. E se esta for a escolha errada? E se a outra ideia fosse melhor? Você acabou de desperdiçar 48 horas em algo que não vai dar em nada. Ele não estava mais paralisado pelas opções. Agora, ele estava paralisado pela dúvida do caminho. É aqui que a maioria das pessoas desiste e volta para a zona de conforto da pesquisa infinita. Mas Musashi deixou o antídoto escrito no Livro do Fogo. Musashi escreveu: existem muitos caminhos para o topo da montanha. Todos param aqui,
Postam isso em redes sociais e se sentem inspirados. Mas aqui está o que vem a seguir. No entanto, todos os caminhos levam a lugar nenhum se os seus pés não se moverem. Leia isso novamente até que se torne parte do seu DNA. Musashi não está dizendo que todos os caminhos são iguais em qualidade. Ele está dizendo que o caminho é irrelevante se você estiver parado. O pior caminho que você realmente caminha vence o melhor caminho sobre o qual você apenas pensa, todas as vezes. Por quê? Porque caminhar ensina. Pensar apenas repete o que você já sabe. A ciência moderna chama isso de paralisia de análise. Mas Musashi chamava de falta de espírito. Você está esperando por uma prova antes de se mover. Prova de que vai funcionar. Prova de que você está pronto. Prova de que fez a escolha certa. Mas a prova não é um pré-requisito para o movimento. A prova é um subproduto dele. Enquanto você planeja, alguém com metade da sua inteligência está vencendo você. Por quê? Porque essa pessoa começou a se mover há 3 meses, enquanto você ainda estava ajustando as margens do seu plano de negócios. A ação bate a análise quando a análise não gera nada além de poeira mental. Gohan estava agora diante de sua primeira tarefa prática. Publicar seu primeiro conteúdo, seu primeiro post, sua primeira oferta. Ele escreveu o texto, editou 4 vezes, apagou, reescreveu e, finalmente, com o coração acelerado, apertou o botão publicar. O resultado? 7 visualizações e um comentário que dizia: "Isso é idiota." O Gohan de antigamente teria deletado tudo. Teria mudado de projeto, convencido de que o universo estava lhe enviando um sinal de que aquele não era o seu caminho. Mas ele se lembrou de uma lição do Livro do Fogo. Após o primeiro duelo de Musashi, aos 13 anos, as pessoas disseram que sua técnica era bruta, sem refinamento, desleixada. Disseram que ele venceu por sorte, não por habilidade. Musashi não se defendeu, não discutiu e, o mais importante, não parou. Ele apenas lutou de novo. E de novo. Mais 60 vezes. Cada luta refinava a técnica. A crítica tornou-se irrelevante, porque o rastro de vitórias ficou alto demais para ser ignorado. O feedback só importa quando vem dos resultados, não das opiniões. Um comentário negativo de alguém que nunca construiu nada não é feedback. É ruído. Gohan continuou postando. Ele não respondeu ao comentário. Não mudou de curso. Postou no dia seguinte e no próximo. No 10º dia, ele tinha 200 visualizações e 3 comentários positivos. O comentário negativo nem sequer aparecia mais em seu radar mental. Não porque ele se tornou super confiante, mas porque ele se moveu para além dele através da repetição bruta. O medo do julgamento morre quando você para de alimentá-lo com a sua atenção. Você não supera o medo através de pensamentos positivos ou afirmações no espelho. Você mata o medo de fome através do movimento. Faça algo vezes o suficiente e seu cérebro parará de sinalizar isso como uma ameaça. Torna-se apenas ruído de fundo. Gohan agora era consistente. A espiral de medo havia parado, mas ele ainda enfrentava o seu maior inimigo, a busca pela perfeição na tomada de decisões. E para isso, Musashi tinha um golpe final preparado no Livro do Vento. 3 semanas haviam se passado. Gohan estava postando com consistência. O medo inicial havia sido domado, mas uma nova e sutil armadilha surgiu. Ele se viu perdendo horas em decisões minúsculas. Devo postar de manhã ou à noite? Devo escrever 500 ou 000 palavras? Uso este formato ou aquele? Ele buscava a certeza absoluta antes de cada clique. Ele queria garantir que cada movimento fosse o melhor possível. Musashi, no Livro do Vento, chamaria isso de a doença do estrategista amador. Musashi escreveu: "Alguns mestres ensinam a esperar pela abertura perfeita. Esse é o pensamento daqueles que já perderam. A abertura é agora ou nunca." Musashi estava criticando as escolas de esgrima de sua época, que se perdiam em floreios e técnicas complexas, e ele estava chamando você para a realidade. Você está esperando pelo momento em que se sentirá pronto, seguro ou preparado.
Esse momento é uma miragem. Esperar por ele é uma forma lenta de suicídio estratégico. Não existe um momento perfeito vindo em sua direção. O que existe é o momento que você cria ao desferir o golpe. A certeza é um luxo que os mortos não possuem, e os estagnados também não. No mundo real, a clareza não precede a decisão. Ela é gerada pela decisão. Toda vez que você adia uma escolha por querer mais dados, você está ficando mais fraco. Cada dia de atraso é um dia em que sua energia vital se dissipa e outra pessoa toma o seu lugar no campo de batalha. Essa é a sua única certeza. Se você não agir, o tempo o devorará. Gohan enfrentava agora a grande decisão: abandonar o conforto do seu emprego atual para se dedicar totalmente ao projeto ou continuar equilibrando os dois. Ele criou uma planilha complexa, calculou sua reserva financeira, modelou 3 cenários diferentes, consultou gurus financeiros. Mesmo assim, a planilha não lhe dava paz. Os números não eliminavam o frio na barriga. Foi então que ele leu sobre o duelo mais famoso de Musashi contra Sasaki Kojiro. Kojiro era, indiscutivelmente, um dos melhores espadachins do Japão. Ele chegou cedo ao local do duelo, trouxe sua espada mais fina e passou dias se preparando mentalmente. Musashi, ele chegou atrasado. No caminho, em um barco, ele entalhou uma espada de madeira a partir de um remo velho. Ele não tinha a melhor arma, ele não tinha a preparação perfeita, mas ele tinha a ação diante da incerteza. Musashi não venceu porque tinha o melhor plano. Ele venceu porque executou o que tinha no momento presente, enquanto Kojiro estava preso à rigidez da sua própria preparação. Gohan fechou a planilha. Em 30 segundos, ele tomou a decisão que vinha agonizando por meses. Ele manteria o emprego, mas cortaria todo o lazer supérfluo para construir seu projeto nas noites e fins de semana pelos próximos 6 meses, sem mais simulações, sem mais e se. Ele decidiu e moveu. Decisões que levam semanas para serem tomadas não se tornam melhores com o tempo. Elas se tornam apenas mais pesadas. Decida rápido. Torne a decisão final. Agora, Gohan estava em movimento, decidido e agindo. Mas o inimigo mais insidioso de todos começou a aparecer. Não vinha de dentro dele, mas das pessoas ao seu redor. A família dizia que era arriscado. Os colegas de trabalho diziam que ele estava mudando. E o ensinamento final de Musashi estava prestes a destruir esse ruído externo para sempre, revelando o segredo do caminho solitário. Gohan estava progredindo, mas o ambiente ao seu redor começou a reagir. A mudança incomoda os estáticos. Quando você para de aceitar a mediocridade, você se torna um espelho que reflete a falta de coragem dos outros. A namorada de Gohan perguntava por que ele não tinha mais tempo para maratonar séries. Seus pais sugeriam que ele focasse em subir na carreira, em vez de inventar moda. Seus amigos enviavam artigos sobre como o mercado onde ele estava entrando era instável. As vozes ao seu redor não estavam ajudando, elas estavam assassinando sua clareza. E aqui reside uma verdade brutal. Você não está pensando demais porque não sabe o que fazer. Você está pensando demais porque está perguntando a muitas pessoas o que elas acham que você deve fazer. Cada opinião alheia é um grama de peso adicionado à sua mochila. Cada conselho não solicitado planta uma semente de dúvida. Musashi entendeu isso no nível mais profundo. Uma semana antes de morrer, em uma caverna, ele escreveu o Dokodo, os 21 preceitos do caminho de andar sozinho. Não era um guia para espadachins, mas para qualquer homem que desejasse manter a sanidade em um mundo cheio de ruído. O primeiro preceito que Gohan leu foi: não busque o prazer por causa dele mesmo. No contexto estratégico, isso não é sobre evitar diversão, é sobre evitar a validação. A busca pelo consenso, a necessidade de que os outros digam que você está no caminho certo, é a forma mais perigosa de busca de prazer. É um vício que paralisa. Musashi lutou 60 duelos sozinho, treinou sozinho, viajou sozinho, morreu sozinho. Ele nunca perdeu. Isso deveria te dizer algo sobre o poder tático da solitude.
Gohan percebeu que cada vez que ele contava seus planos para alguém, ele perdia um pouco da pressão interna necessária para executá-los. Ele estava dissipando sua energia em conversas, em vez de concentrá-la no trabalho. Ele estava performando o sucesso para uma audiência que, no fundo, não queria que ele mudasse. Ele tomou uma decisão drástica baseada no segundo preceito do Dokodo: aceite tudo exatamente como é. Gohan parou de desejar que sua família o apoiasse. Parou de tentar convencer seus amigos de que sua ideia era boa. Ele aceitou que o isolamento era o preço da clareza. Ele parou de postar atualizações de progresso no grupo da família. Parou de perguntar à namorada se ela achava que estava funcionando. Ele simplesmente parou de falar. E algo selvagem aconteceu. O barulho mental desapareceu. Não porque ele encontrou todas as respostas, mas porque ele parou de convidar todas as perguntas. Quando você para de buscar validação externa, você mata o juiz que vive na sua cabeça. O trabalho se torna o único diálogo que importa. Gohan aplicou então o preceito de não possuir bens ou desejos para a velhice. Ele parou de sacrificar seu presente por uma segurança ilusória de um futuro que pode nunca chegar. Sua honra, sua palavra para consigo mesmo, tornou-se seu único mestre. Se ele disse que trabalharia 2 horas naquela noite, ele trabalhava, independentemente de como se sentia ou do que o mundo dizia. Ele aprendeu que o excesso de pensamento morre na solitude, porque na solitude não há para quem atuar. Resta apenas você, o terreno e a lâmina. O eu de hoje começou finalmente a devorar o eu de ontem. 6 meses se passaram desde que Gohan fechou a planilha e abriu o livro de Musashi. O projeto não era um fenômeno viral, nem ele tinha se tornado um milionário da noite para o dia. Mas algo muito mais profundo havia mudado: a arquitetura do seu cérebro. A paralisia, que antes era sua companheira constante no trajeto de 3 horas, fora substituída por uma execução mecânica e fria. Ele não tentava mais trabalhar, ele trabalhava. Ele não pensava em começar. Ele já estava no meio do processo antes mesmo que a dúvida pudesse calçar as botas. Musashi escreveu em seu preceito final do Dokodo: você pode abandonar seu próprio corpo, mas deve preservar sua honra. Para o homem moderno, honra soa como um termo arcaico, algo para filmes de época. Mas, na estratégia de Musashi, honra é o seu contrato interno. É o peso da sua palavra para si mesmo. Cada vez que você diz que vai acordar às 5 e não acorda, cada vez que planeja um projeto e o abandona na primeira crítica, você está cometendo um suicídio de honra. Você está ensinando ao seu cérebro que a sua vontade é irrelevante. Gohan entendeu que o overthinking era, na verdade, uma quebra sistemática de honra. Ele pensava demais porque não confiava em si mesmo para agir. Ao adotar o compromisso de 30 dias, sem desvios, sem planos B, sem buscas por validação, ele reconstruiu essa confiança. Ele parou de negociar com o seu eu preguiçoso. A negociação é o terreno onde a paralisia cresce. Onde não há debate, há apenas execução. Olhe para o Gohan de hoje. O projeto está gerando frutos reais, dinheiro real e, mais importante, dados reais. Ele sabe o que funciona porque ele tentou e falhou, e tentou e ajustou. Enquanto seus colegas ainda estão planejando a mudança de vida, Gohan já vive nela. Ele não espera mais pela coragem para agir, ele age para que a coragem apareça. A vitória do eu de hoje sobre o eu de ontem foi conquistada no silêncio do seu quarto, na solidão das suas decisões e na brutalidade da sua consistência. A paralisia mental não desapareceu completamente. Ela nunca desaparece. Ela é um predador que sempre espreita na névoa. Mas agora Gohan tem um sistema. Quando a dúvida surge, ele aplica o distance flip. Quando a indecisão bate, ele usa o now strike. Quando o ruído externo aumenta, ele saca a arma da solidão. Ele não é mais uma vítima do seu pensamento. Ele é o mestre da sua estratégia. Se você chegou até aqui, você já sentiu o peso da taxa da paralisia na sua própria pele. Você sabe como é ver os anos passarem enquanto suas melhores ideias permanecem trancadas em cadernos ou abas de navegador.
O sistema de Musashi não é um conselho amigável. É um comando de guerra. O mundo não precisa de mais planejadores. O mundo está cheio de pessoas inteligentes que nunca fizeram nada. O mundo pertence àqueles que, como Musashi, entendem que o segredo não é pensar melhor, é agir enquanto os outros ainda estão calculando o risco. O seu duelo começou agora. A lâmina já foi sacada. Você vai continuar analisando a empunhadura ou vai desferir o golpe? A escolha, como Musashi sempre ensinou, é exclusivamente sua. E lembre-se, no final, a única coisa que separa o mestre do amador é que o mestre se moveu quando o amador ainda buscava permissão. A teoria sem execução é apenas entretenimento para o ego. Você ouviu a história de Gohan, sentiu o peso da espada de Musashi e entendeu a lógica da paralisia. Mas o conhecimento que você não usa se torna veneno. Ele aumenta a sua cobrança interna sem mudar a sua realidade externa. Agora saímos do campo da filosofia e entramos no campo da engenharia de ação. Para erradicar o overthinking da sua vida, você não precisa de mais motivação. Você precisa de um protocolo de guerra. Baseado no sistema de Musashi, aqui está o seu desafio para os próximos 30 dias. Não é um teste de força. É um teste de honra interna. Fase 1. O isolamento do terreno. Dia 1 ao dia 3. Escolha um projeto. Apenas um. Se você tem 10 ideias, você tem 0. Escolha aquela que mais te assusta ou aquela que você vem adiando há mais tempo. Liste todas as outras em um papel e, literalmente, queime ou jogue fora. Você está proibido de pensar nelas pelos próximos 30 dias. Limpe o seu navegador. Cancele as assinaturas de cursos que você não está usando. Reduza suas opções a 0. O seu terreno está bloqueado. Fase 2. O strike do agora, dia 4 ao dia 7. Não planeje a execução perfeita. Musashi entalhou um remo no caminho para o duelo. Faça o mesmo. Identifique a menor ação possível que coloque o seu projeto no mundo real hoje. Pode ser um post, uma ligação, o registro de um domínio ou o rascunho de uma página. Você tem 30 segundos para decidir qual será esse golpe e 1 hora para executá-lo. Se você demorar mais do que isso para decidir, você já pagou a taxa da paralisia. Fase 3. A lei da solidão, dia 8 ao dia 30. Aqui é onde a maioria falha. Durante o restante do desafio, você entrará em silêncio estratégico. Não conte a ninguém o que você está fazendo, não peça opiniões, não busque validação no Instagram. Se alguém te perguntar como vão as coisas, responda com um vago, estou trabalhando. O seu trabalho é o seu único interlocutor. Quando você para de dissipar energia falando, você é forçado a concentrar essa energia agindo. Musashi escreveu: pratique estas coisas dia e noite, e com o tempo, você verá que elas se tornam parte de você. O objetivo destes 30 dias não é terminar o projeto perfeito, é treinar o seu cérebro para entender que a análise acabou e o reino da ação começou. Se você falhar um dia, não se martirize. Simplesmente retorne ao posto no dia seguinte. A honra não é sobre ser perfeito. É sobre ser implacável no retorno ao caminho. Pare de tratar sua vida como um rascunho que você vai revisar mais tarde. O papel está pegando fogo. O oponente já está com a espada em cima da sua cabeça. O que você vai fazer? Vai abrir uma planilha ou vai desferir o golpe? O desafio Musashi começa no segundo em que este vídeo termina. Para o observador comum, as ações de Musashi parecem misticismo oriental. Para o estrategista de alto desempenho, elas são engenharia biológica aplicada. O que o samurai chamava de espírito do agora, a neurociência moderna identifica como a regulação do córtex pré-frontal sobre a amígdala. Quando você hesita, quando entra no ciclo de pensar demais, você está sofrendo um sequestro emocional. Sua amígdala, o centro do medo primitivo, assume o controle e inicia um simulador de catástrofes. O overthinking nada mais é do que o seu cérebro queimando glicose para prever ameaças em um ambiente onde não há predadores, apenas possibilidades. Ao aplicar o Now Strike, você está realizando um reset neuroquímico.
Musashi exige que você decida em segundos para agir antes que o sistema límbico tenha tempo de fabricar a narrativa do medo. A ciência confirma, em ambientes de incerteza, a execução rápida supera a análise exaustiva, porque esta última é contaminada pelo viés de aversão à perda. Gohan, ao fechar sua planilha em 30 segundos e decidir seu futuro, não estava sendo imprudente. Ele estava forçando seu sistema nervoso a sair do modo de simulação e entrar no modo de execução, onde o aprendizado real acontece. Existe um erro fatal na forma como você busca motivação. Você espera sentir vontade para agir. Musashi inverte essa lógica tática. A motivação é um subproduto da dopamina gerada pelo progresso, não a causa dele. No momento em que você desfere o primeiro golpe, o primeiro post, a primeira venda, o primeiro movimento, seu cérebro libera uma carga de recompensa. É o movimento que cria o estado mental, e não o contrário. O vazamento de energia que você sente no final do dia ocorre porque você consumiu toda a sua energia mental simulando problemas que nunca acontecerão, deixando seu motor de ação sem combustível. Musashi escreveu no Livro do Vento sobre a importância de não se fixar. Na neurociência, chamamos isso de flexibilidade cognitiva. Quando você se prende a uma única forma de fazer as coisas ou a uma preparação excessiva, você cria rigidez sináptica, uma forma de atrofia mental. O estrategista de elite mantém o que Musashi chama de mente como a água. Ele flui conforme o terreno muda. Gohan aprendeu que a perfeição é um erro de processamento. Ao aceitar o erro inicial, ele permitiu que seu cérebro aprendesse através do feedback sensorial real, o único tipo de dado que o sistema nervoso realmente valida para o crescimento. O caminho de andar sozinho, Dokodo, também possui um fundamento biológico profundo. O isolamento social estratégico reduz a carga de cortisol gerada pela pressão de conformidade. Quando você para de buscar validação externa, você silencia a rede de modo padrão, DMN do cérebro, responsável por pensamentos autorreferenciais, ansiedade social e ruminação. No silêncio, sua atenção se torna um laser. Você não está mais desperdiçando processamento, tentando prever o que o seu círculo social pensará. Você está operando em um estado de fluxo profundo. A clareza de Musashi não era um dom divino, era o resultado de um sistema que impunha ordem ao caos biológico. Ele sabia que o homem que controla o tempo de resposta controla o destino. Enquanto os oponentes estavam presos em loops de processamento lento, Musashi já havia terminado a luta. O seu cérebro é a sua arma mais letal, mas se você não souber como silenciar o ruído das simulações, ele se tornará a sua cela. A estratégia é brutalmente simples. Reduza o ruído, force a ação imediata e deixe que a biologia faça o resto. O sol se põe sobre o campo de batalha de Gohan. O que antes era uma névoa de incerteza, agora é um horizonte de clareza cortante. Ele não é mais o homem que quer ser, ele é o homem que é. A transformação está completa, não porque ele alcançou a perfeição, mas porque ele assassinou o amador que vivia dentro de si. A vitória suprema, como Musashi ensinou em seus últimos dias, não é ganhar de um inimigo externo, mas subjugar a própria mente até que ela se torne uma ferramenta dócil e afiada. Musashi escreveu no Livro do Vazio: ao saber o que existe, você pode saber o que não existe. Isso é o vazio. No final da jornada, Gohan entendeu que o overthinking era apenas um preenchimento ruidoso para o medo do vazio. Nós preenchemos nossas mentes com planos, pesquisas e preocupações porque temos pavor do silêncio que precede a ação. Mas é nesse silêncio, o vazio entre o pensamento e o golpe, que reside o poder real. O mestre não pensa no golpe. Ele é o golpe. Olhe para o seu eu de ontem. Ele ainda está lá tentando sussurrar que você precisa de mais um vídeo, mais um livro, mais um sinal. Sorria para ele e deixe-o para trás. Ele pertence ao passado, ao reino das sombras e das possibilidades não realizadas. O seu eu de hoje
É o herdeiro de uma linhagem de estrategistas que entenderam que a vida não é algo a ser pensado, mas algo a ser esculpido através da vontade bruta. Você não é mais uma vítima da sua biologia ou do seu ambiente. Você é o arquiteto do seu próprio terreno. Aqui termina a lição e começa a sua lenda. Musashi não deixou seus escritos para serem admirados em museus. Ele os deixou como mapas de guerra para aqueles que estão cansados de perder para si mesmos. A paralisia acabou. A dúvida foi cortada na raiz. O ruído do mundo foi silenciado pela sua própria solitude estratégica. O que resta agora é apenas o trabalho, o movimento e a busca incessante pela maestria. A vitória suprema é esta: acordar todos os dias e saber que você é o único senhor das suas decisões, que nenhuma voz externa e nenhum medo interno podem atrasar o seu braço. Você agora carrega a espada de madeira de Musashi, a arma da simplicidade, da velocidade e da intenção pura. Use-a sem hesitação. O mundo recua diante de um homem que sabe para onde está indo e não pede permissão para chegar lá. Siga o caminho. Ande sozinho se necessário. Mas nunca, em hipótese alguma, pare de se mover. O tempo da análise morreu. O tempo da ação é eterno. A abertura é agora ou nunca. Domine a si mesmo. Domine o terreno. Vença o duelo. Não existe nada fora de você que possa permitir que você se torne melhor, mais forte, mais rico ou mais rápido. Tudo está dentro. Tudo existe. Não busque nada fora de si mesmo. Miyamoto Musashi.